Bem-vindos ao primeiro episódio do Café Conecta, o podcast. Mas antes de tudo, um brinde e tem que ter café, né, gente? Café. E roda a vinheta, produção. Bom, e aí, Rô, nesse primeiro episódio, qual que vai ser a boa aí? O que a gente vai falar? Acho que é importante o pessoal conhecer um pouco a gente, né? Com certeza. Porque quem são essas duas pessoas? Essas duas pessoas aleatórias que Tomando apareceram café. aqui no meu streaming. Comendo comida boa, né? Um pão de Carolinas queijo, e uma pão de carolina. queijo, gente. Então acho importante nesse primeiro episódio a gente contar para nossa audiência um pouquinho mais da gente, Sim. um pouquinho da nossa história e quais são nossos planos, né? Porque o Café Conecta tá no primeiro episódio e vão ter vários outros, muitos e vou passar outros podcasts, né? Vamos ter bastante episódio aí. Com bastante história. certeza. E também a gente vai contar o nome, né, do Café Conecta, o porquê do nome, o nosso propósito e tudo mais. Mas acho que antes de tudo, vamos começar com a nossa história, né? Eu e o Rodrigo, gente, a gente se conhece desde 2008, quando a gente fazia cursinho. Então eu vou começar contando a minha história do cursinho e ele vai contar dele depois. Isso. Bom, lá em 2008 eu tinha 18 anos, uma menina praticamente, e fazia cursinho porque eu queria fazer medicina, gente. O Rodrigo lembra dessa época da minha vida. Que época, viu? Putz. Que época, né? Só quem já fez cursinho sabe que é um É desumano, saco. é Não, desumano. é uma super concorrência, né? Eles te tiram da escola, te colocam num lugar que tá todo mundo tentando a mesma coisa, praticamente, principalmente pra quem quer medicina. E é assim, ou você passa numa prova que dura 4 horas e você, tipo, determina quem você é, o que você vai ser, ou você não passa e fica lá a ver navios, né? Faz mais um ano, e mais um ano, e mais um ano. Sim. E seus amigos, em vez de ajudar você, eles competem com você, eles em vez de dar um up, mas é normal, né? É uma fase complicada, assim. Eu ainda tenho muita sorte, porque eu acho que do grupo que a gente tinha lá no cursinho, eu tinha um ex-namorado na época e a gente se ajudava muito, ele me ajudava muito a estudar. Então, assim, sou muito grata a ele. Mas enfim, continuando a história do cursinho, gente. Eu fiz 2 anos de cursinho. Chegou no segundo ano, o meu pai já tava, gente, como assim? Essa menina não vai estudar, não vai. Como se eu não estudasse, né? O dia inteiro fazendo cursinho, sábado fazendo simulado, como se eu já não estudasse. Mas o meu pai queria ver resultado, assim. Então ele falou: olha, ou você passa em uma faculdade pública, ou você vai ter que trabalhar no próximo ano. Eu não vou pagar um terceiro ano de cursinho. E eu não sei o quanto vocês estão a par desse mundo pré-vestibular, mas tem pessoas que fazem 5, 6 anos de cursinho para passar em uma Que é o faculdade caso pública. da minha ex-namorada, que fez 6 anos de cursinho. Meu. Aí eu vou Gente. fazer um adendo. Batalhou pra caramba, né? Exato, o pessoal batalha pra caramba e é super válido, né? Super Eu acho que válido. se é o sonho da pessoa, se é o que a pessoa realmente quer, e se a família tem condição, se a pessoa tem condições, isso que importa. Mas o que aconteceu no meu caso foi que eu levei um ultimato e eu tinha que passar na faculdade. E aconteceu o seguinte, no meio do ano de 2009, que a gente estava no segundo ano de cursinho, eu passei nas federais de Minas. Eu acho que foi na UFTM, que é a do Triângulo Mineiro, e na UFMJ, alguma coisa assim. E aí o meu pai falou, você vai pra Minas. Gente, eu não queria ir pra Minas. Porque assim, nada contra, mas, poxa, eu ia morar longe pra fazer uma faculdade que eu nem queria, que era de enfermagem. Eu falei, pai, me paga mais 6 meses de cursinho que eu passo em São Paulo. E aí, a minha estratégia foi, eu vou fazer todas as provas de vestibular para medicina fora de São Paulo e USP e Unifesp, que são as faculdades em São Paulo, eu faço para enfermagem. Era a minha estratégia. Aí acabou que eu acabei passando na USP e na Unifesp e entrei na faculdade de enfermagem. Porém, lógico que eu já não gostei da faculdade, né, gente? Assim, de cara, já não era uma coisa que eu queria, eu já achava que eu queria medicina. Entrei achando que eu ia continuar tentando medicina, mas
a vida acontece, né? Cheguei lá na faculdade, a gente tinha muito contato com os médicos, a gente tava sempre no hospital e eu falei, gente, eu também não quero isso pra minha vida. E agora? O que eu faço, né? O que eu faço? Ferrou porque eu já tinha feito 2 anos de cursinho, eu já tinha, né, os meus pais, eles estavam felizes que eu tinha passado numa faculdade federal, né, não precisava pagar, era uma faculdade muito boa, era um curso muito bom, e eu não podia, assim, desistir pra fazer o quê? Só que, gente, a faculdade era muito longe da minha casa. Eu demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. A faculdade era integral, das 8 às 6. E eu tinha várias crises, assim. Eu chegava e eu falava, eu não dava pra quero essa trabalhar, faculdade, né? não dá para trabalhar. E aí você já não tá gostando, já não era o que você queria, você já não tá gostando, é a receita do insucesso. Mas, ao contrário disso, eu usei isso muito como motivação, porque para mim era, não posso desistir, desistir não é uma opção, então eu preciso dar um jeito de usar essa faculdade para alguma coisa na minha vida. Então, além de, claro, me divertir, fiz amizades e tudo mais, eu comecei uma eterna busca de o que um enfermeiro pode fazer além de trabalhar no Legal. hospital. E a minha faculdade inteira foi isso, gente. Tipo, tá bom, mas o que o enfermeiro pode fazer além da assistência? O que o enfermeiro pode fazer na pesquisa? O que o enfermeiro pode fazer nas diferentes áreas? E nisso eu ingressei num projeto de iniciação científica para crianças e adolescentes com câncer. E fiz a minha pesquisa inteira, né? Eu achava que eu queria trabalhar com isso. Passei a graduação inteira fazendo esse projeto de pesquisa. E na graduação eu era a louca, assim, gente. Eu trabalhava em acampamento em final de semana. Eu trabalhava como garçonete quando eu tinha tempo livre. Então era assim, eu não dormia. Eu trabalhava, eu estudava e eu aproveitava. E eu acho que são fases, né, Sim. Rô? Tem fases da nossa vida que a gente vai estar nessa pegada super vida louca de preciso fazer e acontecer. E tem fases que a gente vai chegar num período que é mais, tá bom, vou usufruir um pouco do que eu já conquistei, né? A não ser que você já nasça num berço que te proporcione essa estabilidade, que não é errado, O tá? que não é errado. Só queria deixar claro isso, que não tem... A ideia do Café Conecta é não falar que é certo ou que é errado. Não tem isso aqui. A gente quer mostrar para as pessoas que existem vários meios, vários caminhos que podem chegar a vários fins, né? Sim. Então, não tem esse erro. Mas nós não E tivemos sucesso, isso, né? o sucesso é relativo, né? É relativo. Existem vários caminhos, existem vários meios e existem vários fins também, né? O sucesso é relativo para todo mundo. Eu não sei você, mas hoje eu estou alcançando um dos maiores sucessos da minha vida, que eu estou estreando uma coisa que é nossa. Não, com certeza. Eu tava pensando nisso na hora que eu vim pra cá, porque eu falei, gente, eu trabalhei por 6 anos em uma empresa extraordinária, que eu amava o que eu fazia, eu era apaixonada, eu fazia com amor, mas eu tava fazendo pros outros. E aí, hoje, vindo pra cá, eu falei, nossa, eu tô fazendo algo pra nós, né? É uma outra dimensão de coisa, né? É um outro legado, assim. Hoje, mexendo na bio do Instagram, tava lá, co-criador do Café Conecta. Nossa, então, é muito fala, sucesso. E é legal, é uma conquista. Então, é isso que a galera tem que entender. Tem que comemorar cada conquista, mesmo que ela seja pequenininha. Comemora a pequena conquista, porque você vai ter uma grande conquista, entendeu? E nessa época do cursinho, da graduação, é uma época que você não tem noção disso, né? É. Você não sabe Você o que deixa vai passar. acontecer, você deixa passar. Não vou entrar no mérito se precisa ou não ter uma graduação, tá? Eu acho que no Brasil hoje ainda é necessário, dependendo da carreira que você quer seguir. Mas você vê que você batalhou muito, né, Mar? Sim. Nós batalhamos, é que a gente está falando um pouquinho da sua história. E quem acompanhou de perto, e é engraçado, nós não éramos tão amigos, só para vocês entenderem um pouco do contexto. A Má era amiga da minha ex-namorada. Eu namorei 7 anos com essa 7 anos. Posso errar, né? 7 anos com essa pessoa. Que também fazia cursinho, falava. Muita batalhadora também nesse E a ponto. gente era do mesmo grupo do mesmo cursinho, grupo. né? Muito pelo contrário. Eu era muito mais amigo do ex-namorado da Marcele Sim. daqui da Má.
Só que era uma galerinha legal, porque eu entrei no cursinho depois, né? Eu não entrei no Sim. começo, eu entrei depois porque eu parei uma faculdade e fui para tentar outra faculdade. Então você vê que essa turma batalhava muito. Sim, a gente estudava bastante e eu acho que um diferencial do nosso grupo lá era Eu não estudava, que. não. Ah, Eu não posso mentir. não, mas Eu assim. estudo hoje muito, Não, tá bom, mas mas o. na época eu não estudava, não. Será que a gente pode falar nomes? Não, mas as pessoas do nosso grupo, elas Sim, sim, sim. estudavam, elas estudavam. Eu era Eu uma estudava exceção. bastante com o meu ex, Sim. assim. Acho que ele não vai ligar de eu falar o nome dele, mas enfim. Não, mano, é o Henrique, a Aline, não Oi, tem. Henrique. Gente, mas a gente estudava, eu acho que a gente estudava bastante. No último ano da graduação, o meu projeto de iniciação científica foi aprovado num congresso nos Estados Unidos. E aí eu fui pro Kentucky. Gente, quem vai pro Kentucky nos Estados Unidos? Ninguém, só eu, né? E aí eu fui lá apresentar o projeto, foi super legal. E aí eu tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem internacional sozinha, que foi assim incrível. Passei 5 dias em Nova York e naquela época eu era estagiária de um hospital aqui de São Paulo, Oswaldo Cruz. Então, gente, o meu estágio, desde o começo do ano, o meu estágio era para reserva da minha viagem que eu ia fazer no final do ano. Eu não lembrava disso, sabia? Foi. E eu sempre fui muito assim. Os meus pais, eles sempre me ajudaram muito. Tipo, olha, o que você precisar, a gente tá aqui. Eles compraram a passagem pra eu ir. Mas de resto, tipo, ah, tá bom, você quer passar 5 dias em Nova York, mas a passagem tá aqui. Mas e aí, você se vira? Então, meu salário era pra pagar o hostel, pra pagar comida. E lá em casa sempre foi esse esquema, sabe? A gente te ajuda até aqui, o resto é você. E aí, depois da faculdade, o que aconteceu? Eu fui trabalhar lá no Oswaldo, fui efetivada como enfermeira. Na verdade, o GRAAC me chamou, o São Paulo me chamou, que era o da faculdade, e o Oswaldo me chamou. De todas as oportunidades, eu não tinha curtido muito fazer o estágio no GRAAC. Eu achei. Sabe aquele negócio, tipo, você sonha tanto com o negócio, daí quando você chega, tipo, ah, não sei Não se eu é quero isso, muito né? isso. E aí eu falei, quer saber? Eu vou pro Oswaldo, porque no Oswaldo eu vou ter a oportunidade de ficar na assistência um tempo e depois fazer coisas diferentes, que eu ainda não sabia o quê. E aí, logo que eu entrei no Oswaldo, eu me inscrevi em uma pós do Einstein, de gestão e qualidade em saúde. Só que a pós só ia começar em setembro, mas eu já estava matriculada. E aí, gente, acontece o que eu sempre falo, que é quando a sorte encontra, né, a oportunidade, elas te encontram preparados e as portas se abrem aí na sua vida, que uma empresa multinacional foi fazer uma visita lá no Oswaldo, referente ao software de gestão hospitalar que a gente usava lá. E assim, gente, eu tinha vindo do contexto SUS. Eu tinha passado 4 anos da minha vida fazendo prontuário de paciente na mão, anotando diagnóstico de enfermagem, exame físico, procurando em livro intervenção que você vai prescrever para o paciente. E aí, quando eu trabalhava no Oswaldo, era o céu para mim, né? Fazer tudo num sistema, tava lá, tudo bonitinho, aquela tela linda, todos os diagnósticos do paciente, a prescrição ia pra farmácia, eu atrasava. Gente, é sério, eu ficava empolgadaça. E aí, a empresa foi lá com o board internacional para eles estavam num processo de internacionalizar o sistema, de decidir se ia para fora do Brasil ou não, porque era uma empresa de Blumenau que foi adquirida por essa multinacional. E nessa visita, eu sempre fui muito cara de pau, eu sempre fui de falar muito. Tinham duas brasileiras que traduziam tudo que eu falava. Eu falei, olha, vocês não querem que eu já fale inglês? Eu arranho aí um pouquinho. Elas, não, pode falar. Pra quê, né? Eu já fui lá, falei tudo. Ai, não, o sistema é maravilhoso. Falei da minha época do SUS, falei como que o sistema era, como que ajudava a minha rotina, porque realmente ajudava. E, gente, foi acho que uma das coisas mais despretensiosas que eu fiz, porque a única coisa que eu pensava, Rô, era estou treinando meu inglês. Tipo, nossa, que legal, a oportunidade do dia foi treinar o meu inglês, galera. E aí, no fim, essas duas diretoras, uma delas tirou a foto do meu crachá e depois eles começaram a correr atrás de mim pra Legal. agendar uma entrevista. E quando a empresa estava me ligando, eles ligaram até no setor do hospital, porque eu não atendia no celular.
E aí eu falava, gente, eu devo ter feito alguma coisa errada, né? Olha como a gente é. A gente sempre vai se jogar para baixo, sempre procura um defeito. Né? Isso é o quê, né? A síndrome do impostor. A gente nunca acha que a gente tá pronto, a gente nunca acha que a gente é bom o suficiente. E isso é uma coisa que agora que tem se falado mais, né? Sim. Porque antigamente a gente não via isso. Não via, era normal as pessoas. Hoje ainda é normal, né? O ser humano tratar dessa forma. Eu tenho essa conversa com muitas pessoas e eu vejo e falo, pô, puta potencial e tá achando que não, né? Uhum. Então, principalmente das gerações mais novas. Nós estamos criando as gerações mais fracas. Com certeza. No mercado elas estão por vir ainda. Mas não por nada, é porque elas estão vindo enfraquecidas nesse sentido. Muitos problemas do século XXI, né? Mas a síndrome do impostor nessa época te pegou. Não, com certeza. E aí, quando eles agendaram uma entrevista, eu fiquei, gente, como assim? Eles querem me entrevistar, é a oportunidade da minha vida. E foi muito legal, porque eu acabei aceitando. E quando eu fui pedir demissão lá no Osvaldo, a diretora de enfermagem me convidou para uma reunião, a Fátima Girolin. E ela falou, por que você quer ir? Porque a gente quer que você fique. Deu até uma certa confusãozinha, assim, entre a empresa e o hospital. Mas eu fui muito sincera. Eu falei, olha, Fátima, você pode me fazer a proposta que for, mas eu quero ir porque é uma oportunidade de vida. E eu decidi ir, gente. Lógico que assim, no começo, a gente é novo, né? E você não pesa muito o que vai ser. Você pesa, tipo, nossa, oportunidade da minha vida. Mas O que é bom, né? O que é bom, porque você se arrisca sem pensar. Você se arrisca mais. Você se arrisca mais. Não que eu não esteja me arriscando menos hoje, né? Mas eu acho que eu continuo me arriscando Mas muito. também não é ruim não se arriscar. É que eu sou um perfil que eu gosto de correr um risco e tudo Eu mais, gosto do frio na barriga. Porque eu acho que isso pode me trazer um ganho maior do que eu não arriscar e ficar no lugar que eu tô, né? Exato. Muita gente fica no lugar que tá durante 30 anos e volta e fala, não tá errado, isso não é errado, mas é só perfil, é só gosto. Né? É o que eu falo, quando o medo de você ficar no lugar que você tá hoje é maior do que o medo de você se arriscar a fazer algo novo, essa é a hora certa de você mudar. Mas essa frase ela tem um impacto maior em uma outra fase da minha vida. Eu vou contar pra vocês. E eu acabei entrando nessa empresa, só que assim, gente, eu pegava plantão todo dia, ia pro hospital da 1 às 7, via os meus pacientes, via meus colegas. E eu fui trabalhar num contexto de home office, lá em 2014, quando o home office ainda não era um negócio, né, tão disseminado assim. O meu time inteiro era de Blumenau, eu ficava sozinha em São Paulo. E o meu trabalho era mexer no computador, gente. É muito diferente você tirar a pessoa de um contexto onde ela tá sempre envolvida numa rotina com outras pessoas e colocar 100% ser humano, né? 100% ser humano, ou uma faculdade totalmente assistencial e colocar ela, olha, agora aqui é o computador, você tem 6 meses para treinar isso e aprender tudo. E outra coisa, eu conhecia 5 funções do sistema. Eu fui para um contexto que eu tinha que entender de 700 para apresentar 700. Então, nesses primeiros meses de empresa, eu me questionei muito o que eu estava fazendo da minha vida, porque... O que eu fiz, né? O que eu fiz? Eu não consigo mais ser enfermeira, porque eu vou perder a mão. E eu não estou entendendo ainda o meu papel dentro da instituição. E isso é muito que eu trago para os meus alunos hoje. Quando você muda de emprego, quando você faz uma transição de carreira, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o seu papel naquele novo cargo, naquela nova função. Porque se você não entende, você não consegue desempenhar aquilo. E hoje é muito difícil você ter um entendimento claro, porque você não tem uma galera que te explica direito, às vezes. Quantas vezes você não chega numa empresa... Muita gente aqui já aconteceu isso, chega na empresa, ó, tá seu computador, seu login, sua senha, e é isso, né? Sim. Então... É complicado, assim, eu até que tive um time que me ajudava muito, mas a distância é complicado, né? Eu acho que hoje que o home office tá evoluindo muito mais, mas naquela época era complicado porque era a primeira pessoa do time que não tava alocado lá, e então eram para ambas as partes eram difíceis.
E até que passou, assim, esse turbilhão do meu primeiro ano de empresa. E eu conheci, em junho de 2015, conheci um diretor que era enfermeiro também e estava assumindo os negócios internacionais. E deu, tipo, sabe aquele match profissional, assim? Ele me adorou, eu adorei ele também. E ele falou, eu quero você no time internacional. Qual que é o nome dele? Tuan. Ele é holandês, Tuan Wiggles. Porque ele é responsável hoje por isso aqui. Né? Sim, gente, pra vocês terem uma noção, quando eu viajava pra Holanda, eu não ficava em hotel, eu ficava na casa do Tuan, com a esposa e os filhos dele. Caramba. A gente desenvolveu, assim, ele é o meu mentor da vida, a gente sempre conversa. E o Tuan, assim, abriu diversas portas profissionais pra mim. Primeiro que a gente começou com o time internacional, e lá em setembro de 2015 a gente ia mudar de país em dezembro, né, de 2015. Até parece, a minha mudança aconteceu em abril de 2018 só, né? Tudo leva um tempo aí para maturar e para processar. Mas aí em 2015 para 2016 eu comecei aí com os mercados internacionais, a gente viajei para Europa, a primeira apresentação internacional minha foi na Noruega, vi neve pela primeira vez. Então foi uma trajetória bem bacana, a gente fez eu fui uma das responsáveis por fazer toda essa expansão de Europa, Oriente Médio, Austrália, Nova Zelândia, depois veio o Japão. E aí nisso, com muitas viagens, em 2018 eu fui transferida para Dubai. E aí eu saí de um cargo de consultora de pré-venda júnior em 2014 para em 2018 ser gerente em Dubai. De produto. Era gerente de pré-vendas. Era mais na parte comercial, mas aí eu era especialista de produto e cuidava de todo esse escopo. E aí o que eu falo, né? Em 4 anos, a minha trajetória profissional foi muito meteórica, assim, dentro da empresa. E o que de fora as pessoas admiram muito, mas de dentro ninguém imagina o que você teve que passar, o que você abriu mão, quantas noites você não dormiu porque você estava consertando coisas. Viagem, gente, eu lembro de uma viagem que eu fiz, que eu saí do Brasil, eu tinha que pagar meu aluguel em Dubai. Então eu falei, gente, eu preciso de 12 horas em Dubai porque eu preciso pagar meu aluguel. Eu fiquei 12 horas em Dubai e peguei um voo pra Austrália. Mas assim, eu cheguei na Austrália às 6 horas da manhã, às 9 eu tava no escritório trabalhando. Então era uma rotina muito, muito intensa. E eu sempre amei muito meu trabalho, muito. Mas chegou num ponto que não tava mais, sabe? Quando você começa a falar, gente, até que ponto eu tô afim? Eu não tô mais com aquela paixão toda, não tô mais com aquela vontade. E vários problemas, e eu comecei a refletir muito sobre os meus valores e o que eu tava aplicando no meu trabalho. Até que eu entrei num processo de burnout em outubro de 2019. Vim passar um tempo no Brasil, até peguei uma licença. E a psiquiatra me diagnosticou com transtorno de ansiedade generalizado e um quadro leve de depressão. E aí, quando eu saí da psiquiatra, eu falei, gente, não tem como, eu vou pedir demissão. Porque eu sou muito intensa. Comigo ou é 8 ou é 80. Ou eu amo muito ou eu não amo mais. E aí eu falei, tá bom, se eu não amo mais, eu vou fazer outra coisa. Porque nisso eu já tinha conversado com a minha diretora, já tinha conversado com o meu chefe. E aí, ou eu era enfermeira pro pessoal da empresa, ou eu era responsável por aquele sistema. Então me perguntaram, tá, mas você vai sair daqui pra você voltar a trabalhar no hospital? Eu falei, gente, eu não sei funcionar uma veia, como que eu vou trabalhar no hospital? E isso começou a dar um nó na minha cabeça, porque eu falei, e agora, né? O que eu faço? E aí, pra ajudar, a sua família apoiou também? Então, a minha mãe é daquela mãezona que fala: vem pra casa que você tem uma casa aqui. E o meu pai já é mais daquela pessoa tipo: nossa, mas você tem um cargo desse, com um salário desse, você mora em Dubai, você tá louca de voltar pro Brasil. Mas mesmo assim, acho que a preocupação do meu pai de ver o meu estado era muito maior, porque eu sou aquela pessoa que eu sou muito difícil de chorar. Mas quando eu vim pro Brasil em outubro, eu tava assim, desnorteada. Eu tive várias crises com os meus pais de ansiedade mesmo. E eles acabaram ficando assustados, até porque eu tinha que voltar para Dubai sozinha. Então, a minha mãe falava muito pro meu pai: meu, você tá doido? Olha como ela tá. A gente tem que estar aqui. Se ela decidir sair, a gente tem que estar aqui.
Eu imagino que essa era a conversa dos dois. E aí eu tive um certo apoio, lógico, da minha mãe, principalmente, e o meu pai era, tá bom, se você quer isso, Vambora. eu sei que você. Eles sempre tiveram essa concepção de que eu nunca fui irresponsável. Eu sempre fui muito assertiva nas minhas decisões. Então, meu pai, eu acho que ele confia muito no sentido. Olha, eu não concordo, eu acho loucura, mas se você tá falando que vai fazer isso, beleza. E você também não foi fazer, tudo bem, você teve um problema de saúde, deixando bem claro para todo mundo que é um problema, tá? Não é uma frescura, é uma coisa séria, burnout, a depressão, são pontos sérios que a gente tem que tomar cuidado, não é frescura, mas também o que te deixou mais tranquila de conseguir fazer tudo isso é que você se programou e teve uma reserva financeira bem legal. Sim, exatamente. Que é outro ponto importante para a audiência entender que uma transição de carreira não pode ser feita sem um planejamento. Não pode, quero fazer de uma hora para outra. Não é assim, gente, quero fazer isso, vou fazer isso. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a pensar em maio de 2019. Aí eu comecei a juntar mais dinheiro, eu já tinha uma reserva, já juntava, mas em maio eu já comecei a pensar o que eu poderia fazer. Então, em agosto, eu já me inscrevi em uma pós da GV, então fiz uma pós em marketing, comecei um processo de coaching para entender o que eu poderia fazer da minha carreira e nisso juntando dinheiro. E aí, quando eu voltei para Dubai em novembro, eu falei, vou pedir demissão em maio, porque era quando acabava o meu contrato do aluguel. Maio de 2020. Pega isso, produção. Só que aconteceu o quê? Em janeiro, muitas coisas, assim, difíceis aconteceram no trabalho, assim. Eles já sabiam que eu tava nessa situação, mas continuaram esticando demais a corda. Não quer saber, eles não pensam muito. Eles não pensam, gente. Nesse caso, né? Hoje a gente sabe que... E assim, Rô, eu não vou ter vergonha de falar isso, até porque a pessoa não vai assistir. Mas eu tinha um diretor que ele era psiquiatra lá de Dubai. E, gente, como aquele cara, como ele foi falso comigo, sabe? Eu fiquei chateada na época, porque ele falou, não, você tem que me enxergar como um pai pra você aqui. Você tá sozinha, eu sou seu pai aqui nesse país, conte comigo. Quando eu pedi demissão, esse cara nem falou comigo, ele nem olhou na minha cara, ele nunca me deu tchau. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se abre no ambiente de trabalho, com quem a gente conta sobre a nossa vida, sobre as nossas dores, sobre as nossas angústias, porque essa pessoa foi muito uma lição de tipo, toma cuidado com quem você fala, sabe? Os amigos do trabalho, será que são amigos mesmo? Será que... Tem os casos, né? Sim. Eu tô generalizando porque sim, tem os amigos, mas eu conto pelas minhas experiências, são poucas pessoas que eu levei do meu ramo profissional para minha vida pessoal. Com certeza. Eu também acho. Eu acho que a gente pode sim conhecer pessoas super especiais e levar pra vida, mas ainda assim eu acho que tem que ter um certo limite. E eu aprendi muito sobre isso com esse diretor aí. E ele foi uma das pessoas que esticou muito a corda. E era uma pessoa que eu não esperava, por ser psiquiatra, né? Tipo, a pessoa sabe que você tá com um quadro de burnout, por que ele vai esticar ainda mais? E sabe o que eu ouvi? Ele virou pra mim e falou, aumenta a dose do seu remédio, porque tem tantas coisas pra você aqui na empresa. Eu, nossa, que legal, né? As pessoas viram diretores, presidentes, assim, só aumentando a dose da medicação, né? Que mundo que a gente vive. Mas acho que foi o Murilo Gano. Se não foi, desculpa, Murilo, mas que eu tava lendo no Instagram, que ele falou assim, é muito paradoxo pensar que a gente ganha dinheiro, né? A gente acaba com a nossa... A frase é essa. A gente acaba com a nossa saúde para ganhar dinheiro, para depois conseguir pagar pela nossa saúde. Exato. Isso, e a Brené Brown, no A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala, a gente acorda, toma café para estimular pro dia, aí a gente come um doce para continuar estimulado, daí a gente chega à noite e quer beber uma cerveja, um vinho para conseguir relaxar, e aí você toma um remédio para dormir para conseguir descansar, e aí você acorda e toma café. Então é um ciclo vicioso de que a gente sempre precisa se estimular
Mas até que ponto a gente está se estimulando para coisas que realmente valem a pena? É isso. Os profissionais, eles têm que entender, se seu diretor, no caso, tem que entender que a empatia é tudo, né? Sim, a gente tá Entender o falando ser de Oriente humano. Médio, Mas, né? o Então, Oriente Médio, empatia mas... não conta muito lá, mas é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem muita vantagem. Sim. Porque aqui as pessoas são 1000 vezes mais humanas, né? As pessoas são mais compreensivas, são mais empáticas. A gente tem, né? Eu não vou falar a gente, não vamos generalizar, mas muitas pessoas tendem a achar que o Brasil é o pior lugar do mundo. E, gente, eu já viajei o mundo, assim. O Brasil tem tanto potencial, o brasileiro tem tanto potencial, é um povo super trabalhador, é um povo humano, é um povo que se importa com os outros. E é muito legal a gente trazer essa percepção, porque às vezes a gente acha que, ai, nossa, somos os piores, e não é assim. Não é. Bom, e aí aconteceu que eu decidi antecipar o meu retorno para o Brasil. Eu fiz as contas lá, o valor da minha multa do aluguel compensava mais eu pagar a multa do aluguel do que eu ficar em Dubai até maio. E, gente, foi assim muito de Deus, porque se eu ficasse em Dubai até maio, eu ia pegar a pandemia e eu não ia conseguir voltar. Eu ia estar desempregada e sem conseguir voltar para o Brasil. E acabou que foi super conturbado o meu retorno, porque eu tive que pegar o último voo de Dubai para o Brasil. Gente, a minha casa, para vocês terem uma noção, eu larguei roupa na máquina de lavar. Eu jogava coisa fora, eu doei sacolas e sacolas, porque eu não tinha o que fazer. Eu tive que entregar o apartamento em um dia e eu não sabia. Eu fiquei sabendo no domingo à noite que eu ia ter que entregar meu apartamento na segunda para voltar no voo de terça. E foi uma loucura, assim, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí, voltando pro Brasil, você tá naquela rotina de 6 anos, aí mais os 2 anos de cursinho. Eram 8 anos da minha vida que eu só corri. Voltei pro Brasil e do nada, tem nada pra fazer. Como assim, né? Tipo, você acorda, É estranho, né? você ouve os pássaros cantam. E aí eu falei, gente, mas o que eu vou fazer? Aí você é super culpada que você não tava fazendo nada, Super né? culpada. E daí é psicóloga falando que você precisa descansar, é psiquiatra falando que você precisa descansar, é o seu pai falando que você precisa descansar, é sua mãe. E aí você fica, tá bom, eu vou descansar, mas como que descansa, gente? Não sabe. Não sabe? Eu fiquei de uma pós para outra, acho que eu fiquei 6 meses, assim, de ter terminado a psicologia positiva para começar o MBA em gestão de projetos. 6 meses sem estudar, né? Além de trabalhar, eu ficava pra Renata falar, meu, que inútil que eu sou. Olha como tá a nossa cabeça. Como... A gente tá numa cultura de que você tem que ser produtivo o tempo inteiro. E, gente, ninguém aguenta mais isso. Não tem problema você chegar em casa, tirar o tênis descansar. e fazer porra nenhuma. Só que eu confesso que eu prego muito isso, mas pra mim é difícil. Difícil. Não, ontem, por exemplo, depois da live, a gente fez uma live lá no Instagram de abertura. Gente, eu tava pilhada. Eu sentei pra assistir TV e eu só ficava assim, no feed. E aí abre o WhatsApp, e abre o LinkedIn, e abre e-mail. E é um negócio, tipo, não vai ter tanta coisa assim acontecendo. Não vai ter. Pô, lógico, a gente acredita no projeto, acredita em tudo, mas a gente é bem realista e sabe que tá começando agora, então... E uma outra coisa que eu aprendi depois de ter sido enfermeira de uma unidade de fase final de vida. Gente, se não tem ninguém morrendo, não é tão grave assim. Então, isso é uma coisa que eu levo muito comigo. E aí, voltei pro Brasil, não sabia descansar e acabei começando a dar mentoria para enfermeiros que queriam sair da assistência. Esses enfermeiros começaram a trazer os amigos, que, ai, meu namorado não é enfermeiro, mas ele quer fazer. E aí eu comecei a expandir para pessoas que queriam uma transição de carreira. E comecei a mergulhar nesse mundo de entender o que funcionava no LinkedIn, de como criar currículo. E eu falei, quer saber? Eu tenho muita experiência, eu tenho muita bagagem, mas vou fazer um curso de coaching. E aí eu fiz um curso de coaching. Em paralelo a isso, eu voltei pro mundo corporativo, fui trabalhar em uma startup, aí como gerente de produto. Fiquei lá 8 meses, de agosto de 2020 até março desse ano. E foi assim, foi bom meio que para ter certeza de que o mundo corporativo não é mais para mim. E aí eu falei, quer saber?
vamos lá, vamos cair de cabeça nesse projeto. E foi aí que eu me tornei consultora de carreira e desenvolvimento profissional. E aí comecei a postar muito no Instagram, fazer live de livro, que eu faço toda semana. E aí logo depois que eu saí da empresa, né, comecei a dar os atendimentos, foi quando o Rodrigo me chamou aí para esse projeto super especial. Essa loucura, né? Essa loucura. Mas antes da gente contar como foi esse encontro e o projeto, conta a sua história agora, Rô. Para a audiência entender um pouco, né? Quem que é esse cara tatuado que tem sucesso profissional por tanta tatuagem, Não, assim, né? O dia que a gente tomou um café, eu prego muito sobre valores, né? O quanto é importante os nossos valores condizerem com os valores do ambiente que a gente está inserido. E no dia que a gente foi tomar o café, eu tive certeza que o nosso projeto era mesmo para dar certo quando você falou. Se eu chegar numa empresa que eles não querem um cara tatuado e eu sou todo tatuado, isso não é condizente com os meus valores. Aí eu não tenho por que ficar. Eu não quero a empresa. É exatamente isso, gente. Nossa, e como ser arrogante e tal. Não, não sou arrogante. Eu estudei muito, eu invisto muito em mim. Sou um profissional qualificadíssimo, bom. Eu posso escolher onde trabalhar. Exato. Porque eu não vou trabalhar em qualquer coisa, entendeu? Eu não vou fazer qualquer coisa por fazer, para ganhar dinheiro. Eu vou fazer algo que me faça bem. Já passei da época que eu fazia simplesmente por dinheiro. Porque lá atrás, pra galera que não sabe, eu comecei fazendo faculdade de fisioterapia. Fiz São Camilo. Foi em 2007 que você Eu começou. saí do colégio e fui pra São Camilo, né? Uhum. Eu joguei futebol a minha vida inteira. Então, eu lembro disso. Fui pra Europa jogar bola, meu pai é fissurado. E aí eu falei assim, fisioterapia eu vou conseguir continuar no ramo do esporte, né? Porque eu quebrei o nariz no colégio ainda e eu tava para assinar um contrato com um clube de futsal. E quando eu quebrei o nariz, o clube falou assim, não dá para esperar. Então, não dá. Até por isso Quantos anos você tinha? Tinha 17 anos. E como pode, né? Você já leva uma na cara, você assim, já né? começa, né? Você já vê como é o mercado. Mas assim, na teoria, não fiquei tão abalado, porque no fundo eu não gostava de jogar bola. E por que você jogava? Eu jogava 100% por causa do meu pai, né? 100% Aquele porque... negócio da transferência de sonhos, né? E assim, meu pai tinha grana. Uhum. Na minha adolescência, tal, até os meus 18 anos, meu pai tinha uma grana. Então era meio que uma troca. Sim. Então eu queria o tênis tal, eu queria a roupa tal. O que ele fazia? Bom, beleza, eu dou. Só que você tem que jogar e performa. Não, e vinha a cobrança disfarçada. Então assim, uma coisa muito boa do meu pai é que meu pai me ensinou a ser muito alta performance. Uhum. Então eu não entro em nada para não fazer direito. Porque meu pai sempre, tem que treinar, e eu não gostava. Mas você sempre evoluindo. E aí você quebra o nariz e você fala assim, puta, ferrou, o que eu vou fazer? Na época eu não escondo pra ninguém, não me orgulho disso. Mas também não acho que esteja errado, tá? Eu não gostava de estudar na época do colégio. Porque eu pensava que a minha carreira ia ser no futebol, no esporte, então eu falava assim, não vou usar isso. E realmente, eu não uso muita coisa do colégio hoje. Eu acho que... Alguém usa? Eu acho que o ensino, a metodologia de ensino é totalmente equivocada. Hoje, um aluno, um adolescente, ele tinha que saber aprender sobre investimento, sobre educação financeira, autoconhecimento, um monte de coisa, mas não é comunicação. Mas não é o papo para esse programa que a gente vai trazer convidados para falar mais disso. E aí eu falei assim, o que eu faço para continuar no meio do esporte? Fisioterapia, né? Porque tem bastante fisioterapeuta que trabalha com time de futebol, né? Eu lembro que eu via muita proposta para o Oriente Médio, Catar, Bahrein, para fisioterapeuta. Muito. Até porque eu não queria educação física. Tanto que eu trabalho no Esporte Clube Pinheiros, né? Hoje eu sou coordenador de planejamento de projetos na área de restaurantes. Então, hoje o meu foco é a alimentação, mas
Hoje eu atuo com a alimentação, só que meu foco é sempre projetos, planejamento, então eu fico mais no back-office da coisa, mais no cérebro da coisa. Um dos meus veteranos de fisioterapia da São Camilo é fisioterapeuta fudido do Pinheiros do Handebol. Olha só. E a gente se encontra direto, troca ideia, o Bruno, então, pra você ver, ele foi pra área de esportes e manteve. Só que aí chegou no terceiro semestre, eu peguei uma DP, a primeira DP. Cara, eu nunca esqueço, tipo, eu fui julgado pela bonitona. Aí eu fui julgado pela, tá bem, não estuda. E, meu, não é. Eu peguei DP em fisiologia. Cara, quem não sabe o que é Matéria fisiologia chata pra é caramba. difícil. E eu lembro o nome da professora, é Roberta. Ela tinha uma capa, pra você ter ideia, não lembro de um monte. Roberta, caneta vermelha, e peguei DP. Eu falei, não. Só que nessa época eu comecei a trabalhar. Eu falei pro meu pai, não quero depender de você. Eu quero trabalhar, não aguento ficar parado. E meu pai era gerente de uma empresa de... Trabalhava com turismo do time sharing, né? Que é um turismo de tempo compartilhado e tal. Ele falou, tá bom, você vai trabalhar então. Eu vou te colocar como vendedor. E o atendimento era feito com mesas. Então, os casais ou as pessoas eram convidadas para ganhar uma cortesia para assistir uma apresentação de 1 hora e pouco. Então, você tinha 1 hora e pouco para vender produtos que variavam de 5 mil a 60 mil reais para ela ali, ó. Se não fechasse na hora, não fechava. E antes, na época, 2008, 2009, não existia o Airbnb. 2009, não tinha essa facilidade de viajar. Então valia muito a pena, porque você comprava semanas para usar durante X anos. E aí era muito mais barato, realmente. Primeira mesa, sentei, vendi. Segunda mesa, sentei e vendi. Aí você já quebra o estereótipo de tá aqui porque é o filho do dono, né? Sim. Do chefe. Terceira mesa, vendi. Aí eu já falei assim, me encontrei, tá ligado? Não, Você curtiu esse negócio tipo, da venda, né? Eu não sabia, mas eu curti o negócio do relacionamento já. Porque sim. eu sentava já com a frente da pessoa, eu já, tipo, fazia ela imaginar ela... Eu usava muito a Disney, né? Eu usava muito o Maragogi. E aí a galera falou... Aí eu falei... Cheguei um dia pro meu pai e falei, não quero mais fisioterapia. E como que foi? Meu pai xingou minha mãe de todos os nomes, falou que é culpa dela. Mas eu falei, eu não vou fazer. Ponto final. E é isso. Não vou mais. Mudei. Aí foi nessa época que eu fui pro cursinho. Que daí foi em 2009. Isso, porque assim, tinha muito julgamento. Eu ouvia da minha companheira na época assim. Eu falei, eu vou fazer Mackenzie. Eu era meio Não é que eu era playboy, tá? Eu ainda tenho cara de playboy, mas hoje eu consigo me bancar. Eu era playboy porque meu pai me bancava. Aí eu falei, eu vou pro Mackenzie. E aí eu descobri quem é playboy mesmo, né? Porque você acha que você é playboy até pisar no Mackenzie. Até né? estar perto dos playboys. Aí minha companheira falou, não, imagina. Você não vai passar. Tem 8 listas de chamada pra passar. Queria fazer publicidade e propaganda. Eu falei, mano, tá bom, vou fazer cursinho. Então ela, como assim? Eu falei, eu trabalho, eu pago, foda-se. Porque meu pai não pagou o cursinho. Ele parou de pagar a facu, ele falou, eu falei, eu vou prestar a faculdade, você banca de novo? É tanta a mensalidade de Mackenzie na época era R$ 1.400. Era alto, Era né, alto, pra né? época. Ele falou Ainda assim, deve ser super alto. hoje não faço ideia, né, mas... Aí ele falou assim, banco, fui, fiz, juro por Deus, acho que não foi 3 meses de cursinho, porque eu fui expulso do cursinho. Fui convidado. Convidado a se retirar, gente. Porque Existe isso. não é que eu fui convidado a me retirar. Eu não concordei com uma estratégia babaca de um professor que se achava o rei do mundo. Porque um cara da fileira que você está sentado não responde, sai a fileira e sai em X, né? Que eles só saem em cruz. Aí eu fui conversar com o cara falou, não, é assim. Aí eu fui conversar com o coordenador falou, não, autoridade máxima. Eu falei, demorou, não quero mais. Eu sempre fui muito disso, de debater, de não gostar de injustiça, ser muito justo. E uma coisa que eu acho que acontece muito é das pessoas acharem que só porque você tem
18, 20 anos, você não sabe o que tá falando, você não tem propriedade. E é o que a gente via na época, né? Você é o aluno, Não, você paga pra estar aqui. E o cursinho, hoje, analisando bem, entendendo, ele tá cagando pra pessoa. Lógico, Ele né? é, um- A ele é- gente que depende deles, Tanto né? que, eu não sei se a galera que nunca fez cursinho, você assina um contrato desses cursinhos grandes que fala que você, se você passar em uma faculdade federal, uma faculdade estadual, federal, você cede seu direito de imagem para Sim. eles usarem em propaganda. Quanto mais alunos eles têm, mais chances dos alunos passarem. Então saiu o Playboy problemático, entra Entra 500, 500 nerds lá dentro. e é isso. Aí beleza, fui fazer o vestibular da Mackenzie, lembro até hoje disso. Aí saiu a lista, a primeira chamada, assim, eu falei assim, aqui, ó, passei. E aí? A galera desacreditava, né? Falando, mano, não é possível que esse moleque passou, né? Porque prova não é só conhecimento, prova é saúde mental. Prova é tranquilidade. É inteligência emocional. Inteligência de você emocional. conseguir focar na hora, né? De você lembrar todo o seu conhecimento, focar naquilo e controlar suas emoções. É muito isso. E assim, eu era desencanado. Porque às vezes você vai com uma expectativa tranquila, seu resultado é muito grande. Sim. Eu já cheguei a sair. O meu primeiro Enem. O meu primeiro Enem grande, né? Porque eu não sei você, eu peguei o meu primeiro Enem foi daquele de 60 questões. Sim. E depois que virou esse Enem super elaborado. Ele virou, eu acho que foi em 2009, que 2009. Foi o meu último ano de cursinho. E esse Enem de 2009, eu saí no tempo limite da prova, porque ia ter jogo no primeiro horário, porque ia ter jogo do Palmeiras e eu queria assistir o jogo do Palmeiras. Então eu sempre fui muito desencanado. E aí eu passei, me matriculei, lembro até hoje, meu pai foi comigo lá no Mackenzie e falou, você vai fazer o quê mesmo? Eu falei, publicidade e propaganda. Uhum. Beleza. Aí nisso eu tava trabalhando com ele, lá na parte de vendas, indo bem, e meu pai faliu. Nossa, meu pai que baque. Né? Meu pai... O meu pai, ele é um cara que me ensinou muitas coisas, pro bem e pro mal. Ele me ensinou como não mexer com dinheiro, porque meu pai era uma pessoa que ele nunca soube ter um controle financeiro legal, mas também porque ele sempre quis dar tudo do bom e do melhor pra gente. Então, assim, são pontos, mas hoje se eu sou uma pessoa super organizada financeiramente falando, se eu tenho um controle financeiro legal, porque eu aprendi muito como não fazer. Nada é desperdiçado. Nada. E isso não é uma crítica, meu pai sabe disso, a gente já conversou, eu falei, cara, nós temos nossos atritos até hoje, nós somos pessoas que a gente conversa, então a gente se entende nesse ponto. E aí ele quebrou, ele não conseguia bancar, ele falou assim, eu não consigo. Aí eu fui para Embi Morumbi, mesmo assim quebrou mais. Uhum. Aí eu falei assim, fui para FMU, tudo em publicidade de propaganda. E aí você conseguia aproveitar as matérias que você já tinha tido no Mackenzie. Só que nesse processo da Embi Morumbi, eu já não estava mais nessa empresa, eu tinha ido para uma editora como estagiário na parte de publicidade e propaganda. E aí dessa editora eu fui quando eu estava na FMU, eu fui para uma rede de salões de beleza, de luxo, do ABC. Como estagiário em marketing, publicidade e propaganda. Eu comecei com social media lá atrás, criação, marketing no geral, comercial, parcerias, eventos. Fui crescendo nessa área, só que eu não terminei na FMU, porque deu uns problemas com grade e tal na época do TCC. Aí eu falei assim, beleza, Nessa época meu pai já não me bancava mais. Eu mesmo como estagiário me bancava, morava na casa dele, lógico, moro até hoje. Mas tinha suas contas, né? Você não, pagava eu suas coisas. já conseguia fazer minhas coisas. Aí eu falei assim, não, preciso fazer uma coisa que pelo menos eu termine rápido e seja tranquilo. Aí fui ainda fazer administração na Unicid, só que nisso eu já estava trabalhando com marketing para uma rede de franquias de alimentação. Então já
estava mais como analista, já estava crescendo mais profissionalmente. E eu falei assim, mano, não tem nada a ver administração. E a faculdade também não gostava. Aí eu procurei uma faculdade que na época eu falava assim, não, vou bancar e eu sei que é bom. Eu fui terminar marketing na São Judas. Uhum. Só que eu tinha voltado para a rede de salão de beleza, porque eles tinham feito uma proposta para mim, para voltar Legal. como supervisor de marketing da época, voltei. E quando eu estava na rede de salão de beleza, a rede de franquia falou, Rodrigo, eu quero você como coordenador de marketing. E aí? E aí eu pedi, tanto que você pega meu currículo hoje, tem Pele Capelli, Rock Ribs, Pele Capelli e Rock Ribs. É muito engraçado, tipo, eu acho que o cara que lê meu currículo fala assim, mano, não dá pra entender nada. Conte a sua Que história. porra que aconteceu? Mas aí, Rô, você faz um currículo funcional, porque o currículo funcional é diferente do currículo cronológico. Fica a dica aí para quem tá Legal, buscando uma transição de carreira. Tá vendo só? Eu nem, e ó, juro que não foi pra puxar essa dica, hein? Mas teve essa parte, eu era coordenador me formei em marketing, legal, na São Judas. Só que eu era coordenador de marketing nessa rede. E um amigo meu que estava no Pinheiros falou assim, meu, tem uma vaga aqui na parte de restaurantes, você manja muito dessa parte de restaurantes. E isso foi quando, Rô? 2017. 2017. Eu falei, tá, beleza, vou conversar. Sentei com o diretor na época. O diretor falou, não, beleza, gostei de você, o salário vai ser tal, o cargo é tal, e só que você tem que pedir demissão da sua empresa, só que você vai ficar um mês em teste. Só que você tem que pedir demissão. E é aquela questão, né, do risco. Do A gente risco. não. E nenhuma mudança você tem certeza do que você está fazendo, mas também ficar onde você tá não é uma certeza. Não, e ficar onde eu tava ruim, porque a empresa, salários atrasando, e meu, não Complicado. trabalhar 60 dias para receber 25 é difícil, né? Não. E nessa época eu já namorava a Renata. Pra quem não sabe, a Renata ela é 5 anos mais nova do que eu. Uhum. Só que a Renata parece que ela é 25 mais velha, de cabeça. Uhum. Eu falei, e aí? Ela, meu, bora, vamos. Pedir demissão. E a importância de ter uma parceria, assim, né? É muito bom quando você tem uma pessoa do seu lado que te apoia nas decisões que você vai tomar. Não, total. Por isso que é uma frase que eu falo e que eu levo comigo, é que a vida é sobre relacionamento. Sim. Se você quiser ir longe, você vai acompanhado. Ponto final. Eu pedi demissão já sabendo que ia dar certo. Então eu trabalhei um mês lá ralando e tal. Fechou, deu certo. Só que o diretor falou assim, ó, só que o cargo é esse e o seu salário vai ser R$2.500. Só que na época eu já ganhava 4.200. Aí eu falei pra Renata, caralho, mano, o que eu faço? Aí entra num ponto que eu acho que toda pessoa que tem um companheiro tem que aprender. Eu fui ganhar menos que a minha namorada. Em momento algum isso pra mim foi problema. E isso é muito legal, porque assim, eu vejo, né? Eu tenho 31 anos e eu tô solteira. Mas eu vejo assim, em alguns momentos você vê que os caras, eles se sentem tão inseguros com relação a isso. E, gente, tá tudo bem, não é um relacionamento, é uma parceria que os dois têm que ganhar. É isso. Não é uma competição. Não é uma competição com ninguém. Eu não tava competindo com ela, então todos os momentos na minha cabeça estavam assim, meu, beleza, eu vou ganhar menos que ela. Eu tô dando um passo para trás porque eu vou dar 2 passos na frente. E é potencial de crescimento. Total. A Sheryl Sandberg, naquele livro Faça Acontecer, ela fala, quando a gente avalia oportunidades na vida, a gente sempre tem que pensar no potencial de crescimento. Então, poxa, não era metade do salário, mas era tudo que você poderia crescer a partir daquilo. Porque assim, eu fui apostar, eu saí de uma empresa que na teoria tinha 15 funcionários, por uma empresa que tinha 1.600. Então eu já fui com a cabeça, eu lembro até hoje, eu fui registrado como assistente administrativo B. Mano, isso nem existe, esse cargo nem... Quem é o assistente administrativo B? O que você faz de diferente do C? O que você faz? Eu lembro que tinha o meu melhor amigo, porque voltando a parcerias, né? Um dos meus melhores amigos se meu fudido uma época. Eu falei, não, você quer vir pra cá? É isso. Ele falou, não, vou. E hoje ele tá muito bem, mas ele fala pra mim, foi
porque você me puxou, Sim. você me tirou de uma escuridão. Mas o dele era assistente administrativo C. E, mano, você fala assim, que merda essas qualificações e tal, mas tudo bem. O resumo disso é que desde o primeiro mês na empresa, eu fiz questão de conhecer todo mundo. Eu sou uma pessoa simpática, então eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou educado, eu sempre fui para todas as pessoas, independente. Sempre dou sorrisos, essas coisas, sempre converso com a pessoa. Mas eu fui muito além. Joguei campeonato da empresa só para me relacionar com pessoas de futebol. Então, participei de projetos, nada a ver. Hoje, para você ter ideia, no Pinheiros, eu participo ainda de 1 milhão de projetos, mas hoje tudo porque eu já quero, Sim. mas na época... Porque faz sentido agora. Porque né? hoje faz sentido, mas na época eu ia porque eu falava, não, preciso ser visto, preciso ser visto, preciso ser visto, preciso ser visto, preciso ser visto. Tanto que eu quase fui para o departamento de planejamento, o Pinheiros tem departamento de planejamento, eu quase fui para o departamento de planejamento 2 vezes. Nossa. 2 vezes. E em 2 anos, 4 anos de clube, só que isso em 2019, em novembro de 2019, eu recebi a promoção para ser um dos coordenadores do departamento, do segundo maior departamento do clube. Ou seja, em 2 anos, eu saí de assistente administrativo B para coordenador. Hoje eu sou coordenador de planejamento e projetos, né? E eu não vou falar salário, não vou falar nada, mas eu posso garantir que não chega nem perto dos 2.500 que eu aceitei a ganhar para hoje o que eu tô colhendo, sabe? Então, e lutando sempre com o estereótipo, né? Porque eu ainda tenho cara de playboy, tenho cara de rico, não sou rico, sou todo tatuado, né? Sou branco, sou hétero. Só que hoje eu posso falar que é tudo porque eu consigo me bancar com muito suor. Então eu ralo pra caramba, quem vê sabe. Você viu o tempo que a gente... Eu acho que você não imaginava que a gente ia botar o negócio pra andar em tão pouco tempo, né? Acho que você falou assim, tomamos um café. Mano, mas tomamos um café lá em maio, a gente vai chegar nessa parte aí na conversa. Desde que a gente tomou o café, eu falei, não, vai acontecer planejamento e tal, pá. Ah, sentamos aqui com o Rafa. Quanto que é, Rafa? Beleza. Quem tá escutando, não sei se conhece, tem um jogo que chama Magic the Gathering. Hoje o podcast, ele é grande parte dele é financiado pelo Magic the Gathering. A gente abre mão das coisas que a gente quer, que a gente gosta de um hobby, para investir em outras coisas. Então nada é fácil. Para mim, pode parecer hipocrisia, mas você não faz ideia do que é vir lá de baixo e tal. Beleza, eu entendo isso, mas cada um tem seu sapato. Cada um tem a sua história, né? E eu acho que tanto eu quanto o Rodrigo, a gente ralou muito pra estar aqui, né? Eu acho que não teve nada que foi fácil. Nada. Mesmo você tendo a oportunidade do seu pai ter tido, né, um privilégio financeiro no começo, você quebrar é muito difícil. Eu fui limpar meu nome faz 1 ano e pouco. 2 anos que meu pai sujou meu nome porque ralou. Tanto que... E olha só, as pessoas não imaginam não imagina, entendeu? Igual as pessoas falam, nossa, você saiu de Dubai e veio pro Brasil. Gente, você voltar pro seu próprio país é uma baita readaptação. É um julgamento. Não, nossa, você não aguentou. Como você não aguenta? Você é louca, você não aguenta. Então são várias coisas que a gente tem que lutar diariamente pra, né, não, vamos tocar esse projeto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E é muito que a gente tá passando agora, né? De quebrar barreiras, assim, e desbravar coisas que a nossa geração tem desbravado. Sim, só que assim, eu fui aprender isso só depois que eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva. Porque eu entendi o ano passado, foi ano passado, 2019, 20, né? Eu fui entender que eu precisava cuidar de mim. Em primeiro lugar, Lógico, a psicologia positiva ela me ajuda muito com todos os meus aspectos profissionais, porque me tornou um profissional muito melhor. Mas eu fui cuidar de mim, eu fui entender primeiro. Então, hoje, se uma pessoa quer me julgar, eu falo, foda-se, não tô me importando.
É exatamente isso. Então, A gente chega nessa fase, né, da vida que a gente pega e fala, o outro tá falando de mim, mas não paga as minhas contas. é, Então, eu tô muito nessa fase, gente, não paga a minha conta, não me paga nem um café, dane-se. não tô. Sou chato, sim, sou um cara super planejado, mas porque eu fui estudar isso. Né? Sim. Então, o que eu não estudava lá atrás, hoje a Renata fala, cara, você não para de estudar. Só que ela foi na onda, né? Só Uhum. que nós temos muitos amigos que eles ficam falando, nossa, o Rodrigo e a Renata não param de estudar, que não sei o quê. Mas é o mesmo amigo que, tipo, caralho, vocês trocaram de carro, vocês compraram apartamento. Porque a cabeça deles, o sucesso é essas coisas, né? Pra mim, o sucesso não é ter comprado apartamento, é uma consequência. Exato. Entendeu? O sucesso pra mim é muito mais. Um diploma é muito mais legal pra mim do que ter um apartamento. Só que hoje o ser humano ele tá condicionado ao sucesso, ser um telefone caro, um tênis caro, um carro caro. Tudo bem. Pra mim isso não é um sucesso. É É relativo. relativo. Eu tava escutando até o Felipe Tito ontem com o Rafinha Bastos. E o Felipe Tito é super inteligente nisso. Sim, adoro ele. E ele falou: eu tenho as minhas coisas porque eu não podia ter e queria ter. Sim. E também porque ele trabalha no Instagram e ele fala: meu, as pessoas me compram. Elas gostam disso. Ninguém gosta de ver o cara pegando o metrô. Não Uhum. é vendável, né? É. Então, a internet ela tem muito disso, mas o que o ser humano tem que entender é que o sucesso não é só o material. O material é uma consequência. Tem muitos escritores que têm sucesso, você nem conhece o cara anda de chinelo e para Sim. ele é E uma incrível. outra coisa, né, Rô? Eu já tive de um lado do sucesso que é, meu, você ter um baita de um salário, você morar em um outro país, em um dos melhores lugares do mundo, você viajar sempre que você quiser, porque você tem dinheiro para isso, você comer nos melhores restaurantes, comprar as melhores coisas, mas a sua saúde mental tá assim, estragada. E aí você começar a se suprir, eu comecei numa vibe de era não, todo final de semana eu vou viajar porque eu tô estragada. Então, todo final de semana eu vou viajar. E se a sua saúde mental não tá bem, nada vai valer a pena. Nada, Nada. nada. É o que a gente falou sobre ganhar dinheiro para pagar a saúde, né? Então, aí é aquele negócio que eu esqueci o nome dele, mas o autor do Pai Rico, Pai Pobre fala, né? A corrida dos ratos. Não Você tá dá. naquela. Você só corre pra conquistar mais, que é pra pagar os remédios, né, das doenças Não. que você adquire. E assim, eu quero frisar novamente que a gente não acha que aqui tem certo e errado. Sim, Vai ter o que gente, funciona para cada um que importa. tudo bem. Tem gente que ele quer trabalhar, quer chegar em casa, quer ter o dinheiro para comprar a cerveja dele e fazer o churrasco dele no final de semana. Cara, incrível. Sim. Mas eu não acho certo é esse cara criticar o outro. Sim, exatamente. Então eu acho que cada um pode fazer o que bem entender, mas entender que as pessoas têm esses pontos, entendeu? E lembrar, assim, né? O que a gente traz aqui são as nossas experiências. O Sim. que deu certo e o que não deu. Para mim, não funcionou. Agora, se para outra pessoa tá tudo bem, ganhar um bom salário, morar em outro país e tá com a saúde mental estragada, tá tudo bem também, gente. Cada um sabe a É. sua dor, né? Cada um sabe onde o calo E, aperta. e a grande ideia de ter os convidados aqui especializados nisso é porque a gente vai bater um papo com cada um para entender a experiência de cada um. Sim. Então, um exemplo básico, eu não quero ter um negócio, por exemplo, comercial. Eu trabalho com restaurantes, mas eu nunca teria um restaurante. Mas o cara, às vezes, vai ter um restaurante, é o sonho dele, e legal, e eu vou ouvir, vou entender, quero saber, né? Enquanto isso, o meu sonho é ter um café, gente. Eu falo que eu teria dois negócios relacionados à comida hoje. Um é um Wokberry. Uhum. Wokberry, se quiser patrocinar a gente, tudo É, a bem. gente adora, tá? Isso aí, fica a dica. E um Wokberry eu teria porque eu entendo muito de uma operação de restaurantes em geral. Então o Wokberry ele tem uma operação que me agrada. Eu teria um café, mas também voltado para alguma coisa
uma operação e com um mix legal, que a gente já falou mais ou menos. Quem né? sabe, spoiler dos nossos sonhos aí. Mas, tirando a galera... Aí eu teria um Habib's. Nossa, um Um Habib's. Habib's. Você sabe que eu lembro quando o Habib's abriu uma unidade em Blumenau, eu acho que foi em 2017, o pessoal aí de Blumenau que me corrija depois. Gente, foi a sensação na cidade, todo mundo amava ir no Habib's. Eu acho que até hoje é a sensação, Não. porque não tinha árabe lá. Não, e o Habib's, a galera que não entende do ramo de alimentação mesmo, lógico, tem todos os seus pontos, né? Mas o Habib's, ele tem uma estrutura por trás que a esfirra ela é barata para o consumidor final por causa de toda essa estrutura que eles investiram. Então, você sabe a história do fundador do Habib's? Sei, tem o livro dele, tem um monte de Ele ia coisa. fazer medicina, não era alguma coisa Era assim? alguma coisa do tipo, e aí aconteceu várias coisas tal. É Mas- bem interessante. É bem a interessante, história dele, procurem. É legal. Eu acho que eu vi no Oportunidades Disfarçadas. Eu não lembro o se nome me dele, engano. não lembro se essa. Não lembro agora o nome dele de cabeça. Eu também não. E também o foco nem é o Habib's, é mais só pra falar de negócio, né? Mas é um negócio que eu falo que eu teria. Mas hoje não mais. Mas se lá o dono atrás, do né? Habib's assistir o podcast E quiser dar. vir, É, a quiser. gente aceita. Pô, Ia lógico. ser um super case aí pra gente. Será que agora a gente fala como que foi a decisão de fazer o podcast? Né, eu acho legal, eu acho. Vamos então já pegar esse embalo, porque esse inconformismo, esse sempre querer mais, né? Eu venho da Má, e a Má sempre postando carreira, tal. Eu falei, meu. Foi bem nessa fase, né, que eu comecei a postar muito, fazer Postando as pra lives. caramba, live, e eu já falava, pô, eu quero ter um podcast, pra falar sobre as partes da saúde mental, comportamento, blá, 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 blá. Aí eu peguei e mandei um direct pra ela, falei, ô, Má, tal, vamos tomar um café? Aí ela na hora, tá bom, vamos, tal, que dia? Eu falei, dia tal, em tal lugar, tá, beleza. Tanto que eu lembro que você falou pra mim, falou assim, meu, aqui no Brasil você me surpreendeu, porque é muito difícil uma pessoa falar, vamos fazer tal coisa, vamos? Então vamos. tá, Ai, então gente. tal dia, tal horário a gente tá lá. Tá? E comigo é muito assim. Você chegar, Nossa. vamos fazer? Vamos. Então tá bom, é tal horário, até um pouco antes eu vou chegar. E o brasileiro, ele é muito de... vamos fazer tal coisa? Se você não fala com a pessoa antes do dia, o brasileiro esquece, não vai fazer. E uma coisa que eu aprendi muito lá em Dubai era, olha, nós vamos nos encontrar dia 31 de outubro, às 7 horas no McDonald's. Dia 31 de outubro a pessoa vai estar lá. Você não precisa falar com ela até o dia 31. E aqui no Brasil as pessoas falam, vamos fazer tal coisa amanhã? Mas amanhã você tem que falar com a pessoa Ou pra tá saber confirmado. se tá confirmado. Ai, gente, eu me irrito muito com isso. E se eu contar quem faz isso comigo, que me deixa assim, desnorteada, é o meu pai. Viu, pai? Esse recado é pra você. Eu não tenho... Porque eu também não sou uma pessoa que fico muito... Eu tenho minha rede de amigos, né? Então, com eles é bem tranquilo. Bravo. Mas a minha equipe sabe disso. Minha equipe sabe que se eu marcar uma reunião 9 horas, se for presencial, 10 minutos antes eu tô na sala. Se for no Zoom, 5 minutos antes eu já abri o computador. Então, E um dia eu marquei uma reunião com o Rô e eu esqueci, gente. Eu acho que você me mandou mensagem e eu nem vi. Eu mandei a mensagem só pra confirmar que não ia ter. Ai, Rô, desculpa. Não, mas tudo bem, acontece. Eu já Tá tô vendo? perdoada. Até planejamento assim, de um negócio acontece. Até os sócios fazem isso com você. Mas eu acho que eu aceito mais isso. Tanto que eu não me irritei, mas se é do trabalho, eu me irrito. Sim. Porque eu fechei uma agenda, eu deixei de falar com outras outra pessoas. coisa. No nosso caso, tudo bem, a gente estava em casa, já tava de férias, então não tem nenhum problema. E aí nisso, vamos e fomos, né? Sim. Não teve muita conversa, né? Fazia anos que a gente não se via. Fazia anos, eu acho que a última vez que a gente se viu, eu acho que foi numa balada em 2009. A última vez que você me viu, eu só tinha essa tatuagem aqui e essa aqui. Eu nem lembro. Não, só tinha 3 tatuagens. Eu lembro da última vez que a gente se viu, mas eu não vou falar aqui no podcast que eu com vergonha.
Mas eu lembro da última vez que a gente se viu. Foi numa balada na Faria Lima em 2009. E eu tava muito chata naquele dia, mas eu lembro. Enfim, gente, eu demorei muito pra eu ouvir podcasts. Eu comecei no final de 2019 e aí eu sempre falei, nossa, que formato legal, né, de passar informação, de consumir informação. Mas eu falava, gente, não tenho braço pra fazer isso sozinha. Mais um projeto aí que eu vou tocar sozinha, não tenho condições. E quando o Rodrigo me chamou pra tomar um café, eu falei, nossa, a coisa que eu tinha feito uma agenda dos sonhos e eu tinha colocado que cada semana eu queria tomar um café com uma pessoa interessante. E logo na semana seguinte, o Rodrigo me manda uma mensagem. E nisso, gente, da gente conversar e tudo mais, e o Rô falar, vamos gravar um podcast? Eu falei, nossa, vamos, porque o que eu precisava era de uma pessoa pra falar, vamos junto, né? E aí a gente começou a se planejar, né, Rô, pra... Não, vamos começar efetivamente em agosto, porque eu tava gravando meu curso online. E a gente falou, não, vamos fazer em agosto. A gente não sabe como, mas qualquer coisa a gente faz na sala da sua casa, ele falou. Começamos a ir atrás, eu tenho um amigo meu, o Juliano, ele trabalha com rádio e TV há anos. Falei, Ju, como que faz? Como que funciona? Aí ele começou a falar tudo pra mim, eu mandei vários áudios pra lá, compartilhei, eu falei, nossa. A gente ficava só trocando informações no WhatsApp. Eu falei assim, beleza. Foi nessa época que eu já falei assim, beleza, eu vendo todas as minhas cartas e eu compro tudo de equipamento. Mas mesmo assim eu falei assim, mas ainda vai dar ruim porque como que eu vou operar isso, né? Como que eu vou, por mais que não, porque não é só equipamento, né? Não é que vocês não estão vendo, quem tá ouvindo e quem tá vendo no YouTube não tá vendo, mas tem uma equipe aqui atrás, tem uma galera que tá dando suporte. A gente conseguiu contratar uma agência. Então não é fácil, não é simples, né? Não. Lógico, devem ter outros podcasts que começaram de outras formas, que eles fazem no Zoom, fazem captação de áudio, mas eu fui numas referências muito altas, sim, né? Então eu já fui num Flow, já fui num Podpah, já fui no Mais Que 8 Minutos. Aí você fala assim, meu, não vou gravar de um de qualquer jeito. Não vou fazer. Pra fazer mal feito eu não vou fazer. E aí você veio nesse podcast, né? Aí eu conheci o Thiago Santana, que grava um podcast aqui com a nossa agência, a Agência New. E aí eu fui convidada para gravar um podcast com ele e foi aí que eu conheci o pessoal aqui da agência e a gente começou a se falar. E o Rafa, né, a gente formou essa parceria com a Agência New. Então, gente, obrigada aí vocês. Obrigado. A gente tá super feliz com essa parceria. A gente não vai cansar de agradecer. Não, porque voltando a falar de relações, né? Sim. Eu sempre vou voltar em relações, porque eu quero que essa frase grude na cabeça da audiência. Isso aqui não acontece só com a gente. Tem mais pessoas que apostaram na gente. Sim. Pessoas que compraram apoiam. O projeto, que curtiram fazer, que é uma coisa diferente. Então, a sintonia, a energia tá muito forte. E é isso que pega. Se você entra numa relação que não tem uma energia boa, que não tem uma sintonia, que não tem um compartilhamento, umas risadas, alguma coisa, cara, já não entra. Não entra. Eu falei uma frase, e eu falo muito ela para todo mundo que vem conversar sobre relacionamento amoroso. O pessoal gosta de me ouvir. É que você tem experiência, né? Porque os seus relacionamentos são duradouros. Eu namorei 7 anos, tô fazendo 6 anos agora, em novembro. Então eu falo para todo mundo, meu, amor não segura a relação. Não segura, gente. Amor Com não certeza, segura não é a o amor relação. que segura. Não. E ninguém morre de amor. Exatamente. Você pode ficar doente, pode ficar mal, tal, mas... Você se frustra, mas você não morre. Sim, lógico. Não vou generalizar, tem gente que se mata, tal, mas não é a ideia, né? E é isso que está acontecendo aqui nesse podcast, né? Esse relacionamento calhou muito bem. Então, a gente chegou hoje para conhecer toda a equipe, para falar com a galera, já sentou, e fora as reuniões virtuais, né? Os briefings, essas coisas todas. Então,
É sobre isso, né? Sobre, de novo, ir longe com pessoas, né? E é exatamente por isso que o nome do nosso podcast é Café Conecta, gente. Porque não é sobre se relacionar, mas é sobre a gente se conectar. Não só eu e o Rô com a agência, mas conectar com os convidados, que a gente quer conectar com vocês. Então a gente quer criar essa grande rede de conexão. E o café, porque tudo começou a partir de um café. E quantas reuniões, quantos bate-papos, quantas conversas legais não só passam lá em casa pra tomar um café. Não, vamos tomar um café. É tudo ao redor do café, né, hoje em dia. E foi por isso que a gente criou esse nome aí, Café Conecta. Agora nós temos até uma xícara, uma caneca com logo. Meu Instagram tá co-criador do Café Conecta. Não, muito finos. A gente tá se achando muito fino de se chamar de sócio, Eu gente. só não, a gente tava brincando esses dias com o pessoal, porque, porra, um amigo, não lembro agora. O cara fez um negócio X, aí ele, CEO da marca tal, a gente, nossa. Eu me chamo de CEO da minha empresa. Ó, que bonito, tipo, aí eu falei, aí o pessoal, você vai colocar CEO? Eu falei, não, vou colocar co-criador, porque vamos fazer uma coisa mais bonita. Olha, é que a gente não definiu quem faz o quê, né? Nós fazemos tudo. Agora a gente faz tudo. Então. Mas na minha empresa, né, na minha consultoria de serviços, eu tenho um folder que eu coloco o CEO da minha empresa, gente, porque eu sou, né? Exato. Então, é sobre isso. E aí eu tô curioso, você não sabe o que eu vou te perguntar isso. Ai, meu Deus! Eu tô curioso pra saber quem você quer trazer aqui. Pessoas que assim, você fala assim, eu zerei minha vida se eu trouxer aqui. Eu imaginava que você ia fazer essa pergunta, então eu já tava pensando. Se eu trouxer, eu zerei minha vida. Porque assim, eu não tô aqui pra pensar pequeno. Lógico, nós queremos trazer pessoas que têm muita experiência, muitos seguidores, muita carreira, como eu quero trazer uma pessoa que tá começando agora. Uhum. São várias visões. Para vocês entenderem que o sucesso é relativo, a carreira tem momento, que não é porque você tem 23 anos e você não ficou rico que sua vida é um lixo, não é porque você não acorda às 5 horas da manhã como muitos fazem isso. Muita gente, eu adoro o Primo Rico, Thiago Nigro, adoro o Jota, e os caras acordam 4h56 da manhã. Só que os caras acordam 4h56 da manhã porque eles já produzem a partir das 4h56 da manhã. Aí o cara vê esse cara acordando 4h56 da manhã e fala assim, vou acordar. E não faz porra nenhuma. E cientificamente, tem pessoas que elas vão produzir mais de manhã e tem pessoas que vão produzir mais à noite. Isso. Como tem pessoas que precisam de 4 horas de sono e tem pessoas que precisam de 8. Isso. Então é tudo relativo, gente. Não vamos junto com o efeito manada. É exatamente isso. Não é porque isso. todo mundo fazendo que você também tem que fazer. Você tem que se encontrar. Eu acho que experimentar é legal, mas você... se não funciona pra você, tá tudo bem. Eu odeio acordar cedo. Eu odeio. Eu amo. Eu odeio acordar cedo. Eu gosto. Só que eu sei que se eu não acordar cedo, eu não vou fazer todas as coisas que eu tenho que fazer no meu dia. E eu ainda sou CLT. Diferente da máquina, a teoria consegue ter uma gestão de tempo diferente da minha. O segredo é esse, é gestão de tempo. Gestão de tempo, organização. Organização. Né? Então não adianta você acordar às 5 horas da manhã e ficar até às 6 descendo o seu feed do Instagram. Acorda às 5 horas da manhã, vai ser produtivo. É o que o Thiago defende, o que o Joel defende. Esses caras acordam cedo, mas eles são produtivos. Exato. Eles fazem, eles entregam resultados. Eu acordo às 5 horas da manhã quando eu acordo, na força do ódio. Mas eu acordo, vou, treino e faço, porque... Imagina, vamos lá, quinta-feira agora. A gente tem gravado de quinta esses primeiros. Se eu não acordar, se eu não for treinar de manhã, eu vou treinar? Não, você não vai treinar. Então, e aí é o quê? Prioridades. É isso. Você estabelece as suas prioridades e você define o que você vai fazer, o que você não vai fazer. E também a gente aceitar
que às vezes a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. E tudo bem. Às vezes tudo bem abrir mão do treino, às vezes a gente vai comer o pão de queijo porque não comeu o dia inteiro. E tá tudo bem, gente. Ninguém é perfeito. Eu não poderia estar comendo pela dieta que eu tenho, pelo investimento que eu tô fazendo. Só que, meu, eu não vou comer. Tipo, eu comi um pouco porque a agência se preocupou em botar isso aqui pra gente. Eu vou ser ingrato? Você valorizar o que os outros fazem pra você também é importante. É importante. Eu não vou fazer e vou me julgar. Não preciso me julgar, é lógico. Não vou ficar abrindo sempre exceção, que aí senão você também desvia um pouco do seu objetivo. Você tem que ter um foco, um objetivo e seguir. Mas saber que às vezes vai ter um desvio e outro e você não precisa se matar por isso, né? Uhum. Então, aí eu quero saber o que você quer trazer. Bom, uma pessoa que eu imagino que eu gostaria... Não seria eu zerei a vida, porque eu acho que a gente sempre vai querer mais, né? Depois disso. Sim. Mas a Camila Coutinho é uma das blogueiras assim que eu acompanho desde 2011 e uma das pessoas que eu acho que tem mais a mentalidade empreendedora que eu vejo assim, que eu admiro. Então a Camila Coutinho seria uma convidada que pra mim seria, nossa, mano, ela tá aqui, tô tipo muito feliz. Legal. E você, Rô, me conta, quem que seria pra você? Por enquanto, eu zerei a vida. Eu tenho 3 pessoas, né? Que são totalmente diferentes uma das outras. O primeiro é o Leandro Carnal. Que ele foi meu professor na PUC e tudo mais. O segundo é o Marcos Mion, que eu sou fãzaço. Nossa, não tem nem que e falar. o que aconteceu com ele agora da Globo É a prova de que bonito. não tem essa de tempo, sabe? Sim. E ele tá comemorando cada segundo. Cada vitória, contagem. É legal. Meu, eu tinha feito um combinado com a Renata, porque, pô, a gente tá guardando grana e tal. Eu falei, meu, a gente não vai comprar mais, vai guardar uma grana, não vai ficar gastando muito. E eu tenho um hobby que é tênis. Sim. E os meus tênis são caros. Não tem... E o Marcos Mion ter feito aquele negócio do primeiro tênis e tal. Eu falei, meu, vou comprar. Ela falou, puta que pariu. Eu vi ontem que ele postou, gente. E fui... E ele te repostou, né, a página o Sneakers, né? dele. Porque é quem controla ele. Então é uma cultura. E o terceiro cara, que eu acho que é um exemplo muito forte pra mim, é o Felipe Tito. E hoje eu tava colocando lá no nosso planejamento e eu tava escrevendo, eu falei, eu queria trazer o Felipe Tito. Isso aí Uma pensando pessoa bacana. Pensando naquilo que a gente fala, puta, conversei com esses caras, eu já sei que atingiu um sucesso que eu buscava. Vou ter vários sucessos durante esse caminho. Sim. Mas são caras muito referência pra mim. O Felipe Tito, eu acho absurdo o que ele faz. Eu nem lembro que o Felipe Tito é ator. Isso é tipo, verdade. porque o que menos eu lembro do Felipe Tito é atuando, mas é tipo fazendo as coisas mesmo. E o Leandro Carnal, eu tava de Gramado, eu vi ele no voo. Só que eu falei assim, pai, será que é? Aí tava com um chapéuzinho, eu falei, é o Leandro. Mas você não quer incomodar o cara, né? Eu sou muito disso, tipo, às vezes eu não quero incomodar a pessoa. Então esses caras, pra mim, mas vão vir outras pessoas tão importantes quanto. Todo mundo é importante aqui, gente. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem uma jornada e todo mundo pode aprender com todo mundo. E é isso que a gente quer passar aqui, né? Não, e eu acho que o ponto principal também é que você aprende muito mais com pessoas que estão próximas a você, porque o Felipe Tito falar de investimento, sei lá, que ele compra um carro, para você é surreal. Sim. Esse é um exemplo bom, porque no tempo que eu fiquei parado, né, da faculdade, da pós, eu falei, preciso estudar. E minha educação financeira, assim, eu já era melhor, só que eu não tinha uma educação financeira como eu tenho hoje. Falei, o que eu vou fazer? Vou estudar educação financeira. Aí eu fui ver a Natália Arcuri. Gosto da Natália, mas eu acho que o público dela, tanto que é o slogan dela, que é Desfudendo o Brasil.
Então a Natália tem assim, você tem que pechinchar tudo, comprar roupa tipo no braço e tal. E, mano, não é meu perfil. Não, eu não gosto disso. É um perfil, assim, economia Extrema. que daí você vê certas coisas que são, sim, importantes, né? Isso, que não é meu perfil, mas que eu entendo que funciona pro público dela, beleza. Por isso que eu adoro ela também, porque é um público X. Aí eu fui olhar o outro, que era o Thiago Negro. Aí ele falou, como eu investi R$1 milhão? Eu falei, mano, não é aí. Que daí é outro patamar, né? E às vezes, quando a gente tem um outro patamar ou um outro objetivo que está tão longe, você desanima de começar. Você fica surreal. Aí eu encontrei o Leandro Benincá, que ele falava na Metropolitana toda quinta. E o Leandro Benincá, ele era da Messen, né? Só que ele tem um curso que chama... eu nem faço mais o curso, não é publi, não é nada, é porque mudou realmente minha vida. Ele tem um a menos na poupança, que é um curso de educação financeira, e ele vai ensinando, e ele tem lives. E você manda a mensagem pro Leandro Benincá, ele te responde no eu Instagram. lembro quando a gente tomou o café que você me mostrou. Eu falei, mano, aqui ó, ele responde, o educador financeiro te respondendo. E eu sei que o Thiago Negro não ia conseguir me responder, mas não porque o Thiago Negro é mal educado, é porque, mano, imagina. Sim, a demanda. A demanda. E o Leandro não é menos importante que o Thiago, mas são pontos que me pegou. Então, trazer convidados aqui nesse sentido pra gente, eu acho que vai ser muito importante. Sim. Porque a audiência vai se identificar. Então, dando alguns spoilers, se vir, por exemplo, uma professora minha, pô, muita gente vai falar assim, pô, legal, eu quero fazer mestrado. Como que será que é? Ela escreveu um livro? Puta, que legal. Ou você vê um cara que tá empreendendo agora, tá no começo. Tá começando. Ou alguém que já conseguiu vencer nessa barreira do começo. Então é isso que a gente quer trazer. Diferentes perfis para que a gente mostre realmente que existem histórias diferentes, trajetórias. E tá todo mundo buscando. Sim. E uma coisa que eu falei com uma amiga hoje. Gente, o sol brilha para todo mundo. Para todo mundo. O sol não tem uma sombrinha em cima de ninguém. O sol brilha para todo mundo. A gente tem que lembrar disso. O pessoal não entende que não é uma competição. Não é uma competição. Não. Entendeu? Tem lugar. Então, o seu sucesso e o meu sucesso, eles são sucessos. Sim. Eu não preciso derrubar ninguém para conseguir chegar onde eu tô. É sobre abundância. Muito pelo contrário. Se eu compartilho, eu tenho mais chance de ter um sucesso. Se eu tenho empatia com as outras pessoas, lógico, eu tenho que fazer as coisas por fazer, porque por gostar de fazer, não para ter um retorno com isso. Sim. Mas é isso, o ser humano tem que ter esse pensamento, né? E acho que é isso, né, Rô? 1h e pouquinho, tá bom? Mais alguma coisa aí por hoje? Acho que agora a gente pode deixar aí para os próximos capítulos do nosso podcast, para os nossos convidados que vão chegar. Que vai ter outro na semana que vem, com convidado já. Com convidado, confirmado. Confirmado, mas eu não vou falar o nome, porque aí vocês vão acompanhar durante a semana nas suas redes sociais, sim, né? Acompanhem as redes sociais, fiquem ligados lá em todas as plataformas, sigam a gente no Instagram. Eu tô no Instagram também, Marcele Bronzoni, em todas as redes sociais, e o Rodrigo também. Eu sou o Lopes90. E assim, pessoal, gostou do conteúdo? Compartilhe esse conteúdo, é muito importante que chegue a outras pessoas. Nosso objetivo principal de estar aqui é mudar a vida de uma pessoa. Então, mudou a vida de uma pessoa, mudou a próxima, mudou a próxima. É isso, a gente está fazendo isso por vocês. A gente não precisaria estar aqui, mas a gente entende que a gente pode compartilhar muita coisa. É uma frase que a gente falou hoje, que vai falar, que mude a vida de alguém. Então compartilha. Lógico, curtir é importante, o salvar e tal, mas quanto mais pessoas nós nos conectarmos, sim, mais força a gente vai estar aqui. E uma outra coisa, comentem também, né? Interajam lá, deem ideias, deem feedbacks, a gente tá super aberto a isso. E a gente vê vocês na próxima semana. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Esse foi o café de hoje.